e a verdade vos libertará. Quando eu e você alcançou a graça do Senhor, alcançou essa verdade do Senhor, o Senhor nos libertou. Nos libertou do nosso eu lá fora. Às vezes a gente não tinha medo de nada, queria encarar tudo, que era o meu caso. Às vezes não tinha medo de encarar as pessoas, de bater de frente, independente se fosse homem ou de mulher. E eu pequenininha com as pessoas grandes do meu lado, eu enfrentava e botava uma banca como se eu fosse alguma coisa na vida e eu não era nada. Aí a gente começa a entender, a vida sai dos nossos olhos, a gente começa a enxergar. Mas eu me vestia assim, eu falava assim, eu andava com essa pessoa e começa a se questionar o comportamento. Porque quando eu andava de roupa curta, eu não conseguia enxergar o que eu estava fazendo. Mas quando eu conheci a Cristo, quando o Senhor me chamou, me aceitou na presença dele, eu comecei a passar nos lugares e quando eu via as meninas com roupinha, eu ficava com vergonha e ficava questionando. Eu andava assim, Senhor, eu não acredito que eu fazia um negócio desse. Eu não acredito que eu andava assim. Hoje, quando eu coloco uma roupa que já está mostrando o joelho, eu uso, mas fico incomodada com aquilo. Porque a gente não entende que quando a gente está lá fora, que está escravo e sujeito a Satanás, a gente não entende que nós estamos presos a uma corrente sobre nós, que nos prende, e aquelas pessoas não entendiam que elas estavam presas nas garras de Satanás, que se elas não se convertessem, não reconhecessem Cristo como Salvador e como Filho de Deus, elas iam perder a salvação. Elas estavam cegas, estavam surdas também. A mente delas estava bloqueada, elas não conseguiam entender e elas questionavam o tempo todo. Eu vejo que nesse capítulo todo aqui, elas estão o tempo todo questionando ao Senhor. Como ele disse que é Filho de Deus, para onde é que ele vai? Ele disse que a luz do mundo, se fosse nos tempos de hoje, não seria diferente. As pessoas não iam continuar criticando Jesus. Como ele disse que é o Filho de Deus, onde que Jesus... Deus vai descer para vir para aqui, para o meio desse povo. Onde que Jesus ia estar aqui, vestido comum, como pessoas comuns? As pessoas iam estar o tempo todo criticando. As pessoas não entendem quando Deus tem uma obra na tua vida, que Deus começa a fazer uma transformação, que é o Espírito Santo que começa a induzir os teus passos, induzir os teus caminhos. As pessoas que estão ao teu redor, que estão longe da visão espiritual do reino dos céus, elas vão te apontar o tempo todo. E as primeiras críticas vão começar dentro da sua casa. Vai começar dentro da família, porque minhas primeiras provações foi dentro da família. Até que aquelas pessoas viessem entender que eu não era mais aquela pessoa que tinha aquela brincadeirinha, aquela piadinha, aquelas coisas sem graça que podia sair, se divertir, fazer o que como elas achavam que era diversão para elas. Elas não conseguiam entender que eu estava mudando. Eu lembro que eu andava com meu tio, eu subia e descia, e ele sempre gostou de beber, né? Acho que a irmã Ivone deve conhecer, né? E aquele carro, ele tinha um carro que ninguém ficava aqui na frente dele. Quando falava Manuel, todo mundo saía da frente por causa do carro dele. Ia eu e minhas primas, mas eu estava sempre na frente, que todo mundo tinha medo e me colocava para andar na frente. E eu, no dizer do povo, era mais corajosa, né? E a gente subia, descia. Chegamos perto de um canal, ele bêbado, ele falou assim, dá para passar o canal daqui para aqui em Reforma. Tava abrindo um canal, acho que na Queimadinha. Eu vou passar, e das meninas... E eu sem saber o que ele estava querendo falar. E eu, não, vamos acudir ele, vamos passar. Ele queria atravessar o canal. Quando minha filha abriu a porta aqui, foi descer do carro que eu entendi que ele ia atravessar o canal. O canal ia cair, a gente tudo dentro daquele canal. E no mesmo dia, ele perdeu a chave do carro, ele perdonou, ele botou no lugar que esqueceu, ficou dizendo que ia fazer a ligação. E tá eu imaginando que a ligação era a ligação, o mesmo telefone. E a menina desce do carro. Desce do carro que ele quer fazer ligação, era a ligação direta do carro. Então a gente andava, ele saía quase um louco, levava tudo, bateu, já deu um muro, longe daqui de Pera ele já atropelou pessoas. Um dia até tendo